Meu nome é Vanderlei Coelho, sou biólogo, formado em biologia. Eu não gostava da Igreja Universal. E aí eu fui deparando com as informações que a mídia foi mostrando. Era em jornal, era em rádio, e vinha as pessoas falando, porque é a igreja de ladrão, é a igreja que rouba, os pastores são saqueadores, eles carregam de saco de dinheiro, que o bispo Macedo estava levando o dinheiro dos menos favorecidos, tirando as pessoas aquilo que eles tinham e levando para o exterior e fazendo estelionatário. Incomodava muito o jeito que ele fazia, o jeito que ele falava, o jeito dele expressar, a autonomia dele falava, aquilo me incomodava muito, porque eu duvidava daquilo tudo. Quando ele foi preso, eu falei, bom, agora acabou a vez desse homem. Agora, felizmente, fizeram justiça, porque esse homem estava acabando com o povo e o povo acreditando, um povo fraco, um povo que não tinha condição de raciocínio e ele estava com domínio, mas agora o povo está livre. Eu falei isso com muita certeza. Então, para mim, na minha concepção, a Igreja Universal era o fim. Era o fim. Tinha essa certeza, essa convicção. Quando ele foi solto, realmente eu procurei usar a minha inteligência. Eu falei, bom, se ele foi solto, algo diferente ele tem. Então eu procurei a querer saber, a interessar. E foi como que eu quis interessar por isso? Eu comecei a ler. E foi através da Folha Universal. Tudo que ele falava, eu comecei a interessar e começava a pegava a minha Bíblia e começava a ver aquilo. E algo interessante que eu lendo a Bíblia e comparando o que ele estava dizendo ali, mesmo naquela palavra que ele estava pregando ali no editorial dele, eu ia ler do meu jeito, do meu entendimento, e eu entendia profundamente o que ele queria transmitir, né? E eu fui começando a entender a palavra através exatamente do editorial dele. Era um empresário bem-sucedido, que eu tinha perdido tudo. Era um homem nervoso, era um homem estourado, era um homem que não tinha paciência com ninguém, tinha medo de tudo. Havia um erro no meu casamento, que eu era uma pessoa estourada, uma pessoa nervosa, né? Os filhos, tudo doente, tinha 3 filhos, todos eles muito doentes, acometidos de uma saúde debilitada. Eu como cresci, eu nasci na religião católica, cresci na tradição católica, e eu buscava isso na minha religião. Eu buscava isso e não encontrava, eu entrava vazio e voltava mais vazio ainda. Quando eu comecei a ler, a interessar semanalmente, porque eu pegava a Folha Universal, eu ia buscar a Folha Universal, e aquilo foi profundamente atingindo o meu coração, a minha mente, a minha visão e a minha inteligência. Ele mexeu com a minha inteligência, ele mexeu com a minha visão. Isso para mim foi tudo para que eu pudesse entender, me fortalecer, e daí então eu tomei a atitude de ir para a igreja. E quando eu cheguei, aquele povo, aquele silêncio, uma música de fundo, o culto ia começar às 7 horas, eu entrei, aquele povo em silêncio, todo mundo com a Bíblia na mão. Imagina eu que vim de uma religião, de uma tradição que não tinha isso, né? Não tinha santo, não tinha nada, Jesus Cristo é o Senhor. Nossa, é aqui que eu vou encontrar esse Deus? Aí de repente veio um pastor, né? Fiquei sabendo que ele era um pastor, quando ele me identificou, e veio e falou, o senhor está sentado aí, o senhor poderia me informar? O senhor é novo aqui na igreja? Eu falei, eu vim aqui para encontrar Deus. Ele falou, o senhor veio para encontrar Deus? Não, hoje eu quero encontrar com Deus. Eu não saio daqui sem antes encontrar um Deus pregado pelo bispo Edir Macedo. Eu fui bem duro com ele, né? Aí ele perguntou para mim assim, que jeito que o senhor enxerga Deus? Eu falei, não, eu quero ver Deus. Aí ele deu uma risada e falou assim, olha, presta muita atenção no que eu vou lhe falar. Se o senhor obedecer e praticar os ensinamentos que a Bíblia informa através do pregador aqui no altar, que no caso sou eu, o pastor, o senhor vai ficar atento que a sua vida vai transformar. Na oração, na hora que ele começou a orar, que ele começou a fazer a oração, eu senti um homem muito pequeno. Ali eu vi que não era nada. Ali eu me entreguei. Eu não encontrei a imagem, eu não encontrei nenhuma coisa que viesse me chamar a atenção, mas eu senti o poder de Deus dentro do meu coração, dentro da minha mente, dentro da minha visão. Eu a quebrantei. Naquele momento, eu creio que eu me converti.
eu me converti, naquele momento. Eu não tive um processo de conversão, eu converti naquele momento. E nessa pregação do pastor ele falou sobre o dízimo e sobre as ofertas, né? Que era coisa que incomodava muito lá fora, né? E eu comecei a obedecer, porque já estava dominado pelo próprio Espírito Santo, em obedecer e praticar. E comecei a ser fiel e toda semana na igreja. Embora 200 quilômetros, um sacrifício muito grande, mas eu ia no sábado, meia-noite, chegava de manhã, 1h da manhã, e ficava até no outro dia, abria a igreja e frequentava o culto. E isso foi durante um ano. Mas a minha vida já estava mudando, né? Porque a partir do momento que eu passei a ser um dizimista fiel, um ofertante, fazendo voto na casa de Deus, a minha vida foi transformando, passo a passo. Foi acontecendo porque o meu trabalho foi se firmando, tudo que eu fazia, até o que era para dar errado, começou a dar certo, né? Então começou as coisas a encaixar. Eu tinha os filhos que estavam muito doentes, já não gastava mais na farmácia, e eu montei uma pequena fábrica de gelo, né? E a minha fábrica de gelo antes, quando eu produzia, não vendia. E quando eu vendia, a máquina quebrava. Quer dizer, mas aí a partir desse momento eu comecei a produzir, vender, a estocar, a máquina já não quebrou mais. A minha fábrica de gelo que fazia 50 quilos de gelo por dia, né? Eu passei a fabricar 10 toneladas de gelo por dia. Quer dizer, foi uma transformação. Os meus filhos hoje são 3 doutores, né? São 3 pesquisadores, né? Que era o meu sonho, o sonho da esposa, era realmente levar eles à formação que na condição lógica, física, humana e natural seria impossível. Seria impossível. Mas dentro da minha concepção, com Deus, se tornava possível. Meu casamento foi renovado. Meu casamento passou a ser como se eu tivesse de lua de mel, né? A minha esposa maravilhosa, né? Eu passei a ser outro homem dentro de casa, pastor. Eu passei a ser outra pessoa. Eu passei a ser outro pai. Embora eu era muito, muito trabalhador para a família, mas eu não tinha paciência com os filhos, eu não tinha paciência com a esposa, mas mudou. Hoje eu falo com muita tranquilidade, com muita paz no coração. Eu não sou mais e não sou menos que ninguém, eu sou de Deus, porque o Espírito Santo me dominou. Então hoje eu tenho tranquilidade para solucionar os meus problemas, eu tenho paz para solucionar os meus negócios, eu tenho paz para dirigir os meus filhos, eu tenho paz para viajar, para tratar de negócio, né? E isso fez toda a diferença e faz toda a diferença até nos dias de hoje. Eu falo todos os dias que o que seria de mim se o Espírito Santo não tivesse me dominado, porque foi Ele que me escolheu, eu não escolhi Deus, Deus me escolheu. E eu acredito que muita gente hoje perde a oportunidade de ter um encontro com o Espírito Santo se elas abrir o coração e for na Igreja Universal. Eu falo na Igreja Universal porque eu sou da Igreja Universal, eu nasci no altar da Igreja Universal. Se essas pessoas derem uma oportunidade para elas mesmas e fazer como eu fiz, elas vão ter a vida transformada e não perder tempo. Tomar atitude o quanto antes que seja tarde demais, antes que ele morra e vai perder ainda a salvação. Se eu pudesse hoje chegar no Bispo Macedo e dar um abraço e pedir perdão para ele, eu pediria. Porque eu fui muito enganado. Pela mídia, pelas pessoas. Então eu fui muito enganado. Eu poderia ter encontrado Deus muito antes, se não fosse essa presença humana do mundo secular do lado de fora, trazendo essas informações enganosas que muitas pessoas hoje passam por o que eu passei e que poderiam hoje já estar há muito tempo na presença de Deus, ter uma vida transformada, queira na vida familiar, na vida financeira, na vida profissional. Poderia ter muita gente hoje ter sido recuperada se não fosse o tamanho da enganação que a mídia traz para a gente.